Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui nessa primeira edição do Plantão Glorioso, para a gente fazer os nossos comentários, a nossa manifestação, tentar encontrar, na verdade já se encontra claro para todo mundo o problema do Botafogo, né? O problema do Botafogo não é só no time, o problema é de cima para baixo, isso está muito claro, o projeto está rachado. Se o Luiz Castro é o sócio do projeto do John Textor, não tem outra palavra para esse projeto. Esse projeto está rachado e a gente precisa encontrar soluções. Existem duas soluções práticas, rápidas, e as duas dá para fazer, segundo o John Textor. Resta saber se vai ter coragem para poder realizá-las antes que seja, não vou dizer muito tarde, mas antes que não haja tempo adequado para que o Botafogo consiga retomar um caminho que dignifique o tamanho da sua tradição, que dignifique o tamanho da força e do apoio que a torcida do Botafogo vem dando a esse projeto. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer a vocês que numa fase muito complicada do Botafogo, numa fase nada satisfatória, a gente vem observando algumas coisas muito parecidas com tudo que deu errado no Botafogo durante muito tempo. Eu quero agradecer porque vocês estão sempre aqui, prestigiando o canal Gigante Glorioso, que não tem rabo preso com o clube, que não tem rabo preso com ninguém dentro do Botafogo. Se existe um termo chamado independente, esse termo se aplica ao canal Gigante Glorioso. A gente fala o que tem que ser falado. Então eu quero agradecer a vocês, peço que se inscrevam aqui no canal, peço que deixem um like nesse vídeo, que compartilhem, que nos sigam nas nossas redes sociais e vamos falar desse projeto que para mim rachou. Botafogo é o sobrevida, 2 vitórias contra São Paulo Internacional, um jogo equilibrado, Botafogo foi lá, venceu, mas enfim, não deu um show de bola, não fez o adversário ficar na roda, tal. Foi um jogo equilibrado, Botafogo venceu São Paulo por 1-0, poderia ter sido 0-0. E o jogo contra o Internacional que está no âmbito do heróico, daquilo que provavelmente não se repete nos últimos anos. E depois o que a gente viu foi mais do mesmo. Foi mais do mesmo do jogo contra o Palmeiras, do jogo contra o Goiás, do jogo contra o Avaí, do jogo contra o Fluminense e do jogo de ontem contra o América. Isso muito preocupa porque claramente o problema é de cima para baixo. Começa no sócio majoritário. Vocês vão falar mal do John Textor. O John Textor que está injetando dinheiro no Botafogo, que está salvando o Botafogo. A gente não vai falar mal de ninguém. A gente vai constatar o que está errado na postura de alguém que se diz o cabeça do projeto no Botafogo. Eu não vejo alguém para assumir à frente do Botafogo. Quem é o diretor-geral? Quem é aquele que no momento é o manager do Botafogo? Não tem. O barco está sem comando. Porque se for o Luiz Castro, aí que está sem comando mesmo. O Luiz Castro não consegue montar um time dentro de campo, quanto mais fora dele. As declarações públicas do Luiz Castro sobre o time que defende as cores do Botafogo é para deixar todo mundo ali assim, animadíssimo para a próxima partida, para dizer o contrário. No departamento médico você parece uma colônia de férias. Ninguém sai de lá. Não sei se tem vontade de sair. E o time que entrega contra São Paulo Internacional simplesmente faz o vexame que fez ontem. É problema do CT? O Botafogo nunca teve CT e nunca perdeu de 3-0 para o América. Em mais de 100 anos de história, nós nunca perdemos de 3-0 para o América. O Botafogo já teve times piores do que esse aí. E nunca perdemos de 3-0 para o América. O problema é CT? O problema é elenco, o problema é time para perder de 3-0 para o América? Quem é que vocês gostariam de ver no Botafogo desse time do América aí? Ninguém. Então não tem justificativa de que falta time, falta elenco para tomar de 3-0 do América. O que a gente viu em campo é um time que treina, é um time que tem estratégia de jogo, é um time que tem jogadas, é um time que entrega em campo, que dá raça e de aplicação tática. Do outro, você viu o Botafogo. E aí o problema é CT? E o problema é só time? É só elenco? Não. Não é só isso, não. Mas a questão é de cima para baixo, repito. O John Textor, em vez de ficar de fanfarronice nas redes sociais,
com a sua vaidade, ganhando títulos e mais títulos aí de cidadão carioca, de cidadão do estado do Rio de Janeiro, a gente foi lá prestigiar. Não vou tirar o corpo do canal fora, não. A gente foi lá prestigiar porque tinha o João Carli, porque tinha o Gatito Fernandes, que são jogadores conectados com essa história recente do Botafogo. A gente foi lá, foi lá. E o que aconteceu depois daquilo? Muita promessa, muito falatório, vem pro Brasil para dar entrevista para Sport TV, para participar de programa ao vivo na Globo. E os jogadores, seu John Textor? Cadê os atletas? Cadê os reforços? Ficar comentando em postagem 2% de chance de Neymar, para com isso. Isso é vergonhoso. Não é para você não, porque você tá nem aí. Isso é vergonhoso para quem carrega o Botafogo nas costas, a torcida. Você está diminuindo o Botafogo. Para com essa história. Vamos trabalhar mais em silêncio. Parar de querer aparecer. Já ganhou 2 títulos de cidadão carioca e cidadão do estado do Rio de Janeiro. Não tá bom, não? Dinheiro você já tem. O que está faltando? Está faltando investir. Cadê a lista de reforços, seu Alessandro Brito? Cadê o diretor de futebol que tem bom relacionamento, bom trâmite no cenário internacional e por isso foi escolhido, o seu Mazuco? Que até agora não apresentou nada. Nada. O fracasso da negociação Zahavi, por enquanto, é a cara desse projeto. Um projeto que está quebrado nesse momento. Está rachado. Luiz Castro e John Textor não falam a mesma língua. Enquanto o Luiz Castro se defende nas entrevistas coletivas, pedindo reforços, e é uma indireta para o senhor John Textor, o John Textor vai para as redes sociais para pedir para a torcida não xingar, não apoiar, não deixar de apoiar, para que a torcida não faça isso, que o treinador ficou muito chateado e que todos ficam muito aborrecidos. O Botafogo tem 2 opções nesse momento. Para a gente falar de solução, né? O Botafogo tem 2 opções nesse momento. Ou faz o mais simples. E qual é o mais simples? A justificativa que o John Textor usou para demitir o Anderson Moreira, ela se encaixa exatamente hoje para o Luiz Castro. Exatamente. O time não tem padrão de jogo, o time não tem uma cara, o time não é um time. Não é um time. Vive de espasmos, de fagulhas aleatórias. Né? Não há uma identidade. Cadê o Botafogo Way? Se for isso aí, é falta de respeito com a gente, com a história, mais de 100 anos. Então, o mais fácil, qual é o primeiro caminho? A comissão técnica inteira do Luiz Castro ir embora. E dar a vez para outro. Porque isso aconteceu no ano passado também. O time do Botafogo era ruim, mas não era pior do que 12 equipes numa Série B. O Botafogo era o 13º colocado com o Chamusca. Não era pior do que 12 times. Claramente o Chamusca não sabia fazer o time jogar. Chegou outro, o Botafogo foi o primeiro colocado. Então o que está acontecendo aqui é parecido. O Botafogo não é pior do que o América Mineiro. Para tomar 3-0 em um baile, poderia ter sido 6. Contra o Fluminense poderia ter sido 4. Contra o Palmeiras foi 4, poderia ter sido 8. Que isso, gente? A gente está falando de quem? Parece que a gente está falando de um time de 3ª divisão do futebol carioca. Mas não, a gente está falando do Botafogo, SAF. Tem mais dinheiro que o Barcelona. É desse que a gente está falando. Então, esse time do Botafogo aí não tem time para perder de 3-0 para o América. Não tem time para ficar perdendo o jogo para Avaí, para Goiás. Então o treinador não está conseguindo fazer o time jogar. Você vê que o time está rachado. Ele não consegue fazer os atletas darem mais do que eles podem. Eles não conseguem fazer os atletas rodarem 100%. Tá claro isso. Ninguém joga nada e no departamento médico ninguém sai. Ninguém se entrega por ele. Está muito claro. E também, né, pudera. Toda entrevista ele diz, ainda temos um time de Série B. Os jogadores que estavam em campo são jogadores da Série B. Ou seja, é um atestado de incompetência para aqueles que estão em campo. Tirando o Patrick, mais um lá que ele falou, Felipe Sampaio, fez uma péssima partida, todo mundo é de Série B. Ou seja, pode perder para o América, pode perder para o Avaí, porque são de Série B. Isso não é tipo de declaração que se dá publicamente. Você fala isso com o John Textor. Olha só, o time na minha mão é o mesmo time do ano passado, cara. Isso não se... Que líder é esse? Que desanima os seus liderados? A guerra está perdida com esse líder. Não tem justificativa. A primeira é essa. Ou você demite o cara e traz um vencedor. Traz o Cuca, convence o Cuca, dá 5 bilhões na mão do Cuca. Pronto, tá aí, ó. Você não gosta de grana? Toma, grana pra você. Não tem? Não falou que tem? Então, dá uma grana pro Cuca.
Para pelo menos livrar a gente do rebaixamento e beliscar uma vaga na Sul-Americana. Copa do Brasil esquece. Não é nem que eu duvide. Acho que o Botafogo pode ganhar de 4, 5-0 do América. Não seria nenhum espanto para mim, mas não com esse treinador. Ou, a segunda opção, mantém a comissão técnica. Não é sócio dele? Não é o cara que vai reerguer o Botafogo? Só que você tem que dar um time novo para ele, porque essa turma aí não vai correr por ele, não. De tudo que esse cara fala, toda declaração, fala mal do CT, fala mal do Newton Santos, fala mal do elenco, fala mal do time, esses caras não vão correr por ele. Então você traz um time novo. É a segunda opção. Dá para fazer também? Diz o John Textor que dá, né? E falou que ia trazer 8 atletas. Então você tem que jogar com 11 titulares diferentes desse aí. Porque eles vão entregar. Salvar a turma do departamento médico, né? Que parece que está entregue ali há milênios. Porque são os caras que ele trouxe. Ninguém está jogando. Os caras que ele trouxe, ninguém está jogando. E traz outros jogadores. Tem que trazer. Cadê os 7? O Marçal tá aí. Faltam 7, né? De nível Série A. Não é isso? Então, são duas opções. Ou manda o treinador e a comissão técnica embora, ou traz um time novo. Porque desse jeito a gente vai penar contra o Bragantino segunda-feira e vai penar contra o Cuiabá também. E aí tá escrevendo a história, né? Porque passar vergonha contra o América, primeira vez. Né? Vai passar também contra Bragantino e Cuiabá para esperar tomar alguma atitude? Assim, o torcedor do Botafogo tá apoiando. Não dá para dizer. Acho que é a única instituição que merece respeito nesse primeiro processo da SAF é a torcida do Botafogo. Porque de resto, o trabalho tá muito mal feito. O projeto tá quebrado. E internamente eu tô falando. Porque o que fizeram com o Jorge Braga ontem, no meio do jogo, o Jorge Braga deu uma declaração pro site do Globo de que não sabia que tinha sido desligado da representação do Botafogo junto à FERJ e junto à CBF. Ele não sabia. Que profissionalismo é esse que não comunica um profissional do gabarito, CEO do clube, de que ele foi desligado da representação junto à FERJ e junto à CBF? Agora é o Tairo Arruda. O que é isso? Isso é profissionalismo? Tem que rever isso aí. Quer afastar o cara, quer demitir o cara, comunica o cara. É o mínimo, né? É o que a gente espera. Então, assim, acho que o vídeo de hoje não é nenhum desabafo. É uma análise de que o torcedor do Botafogo não é idiota, não é cego. E a gente está vendo que tem dinheiro para salvar o Botafogo. Que bom que tem. Espero que salve. Porque a torcida não vai aguentar mais um vexame, não. A torcida não vai aguentar mais um vexame, não. Espero que alguma coisa seja feita. Das duas, uma. Ou traz um time novo para o Luiz Castro comandar, ou manda embora e traz um outro treinador que valorize a história do Botafogo, que conheça a história do Botafogo e que queira vencer com o Botafogo. Porque de discurso de derrotado, a gente já está de saco cheio. Um abraço. Fui!